Graça e paz, boa noite. Eu tô aguardando aí o Facebook avisar para vocês que eu estou online. Hoje nós vamos falar de três temas, mas que tem como eu colocar na mesma mensagem, né? Que é heresias, falsos profetas e a verdadeira espiritualidade. Eu vou tentar passar para vocês os três temas aqui e aí conforme vocês forem entrando, vão dando um oi aí. Eu coloquei aqui em cima do vídeo as passagens bíblicas que eu vou seguir. Eu tô aqui lendo, eu vou acompanhar, porque eu vou tentar ler, fazer uma explicação expositiva, né? Dentro desses três temas que foram escolhidos ontem. Então, heresias, falsos profetas e a verdadeira espiritualidade. Eu não vou falar em sequência, porém eu vou falar dos três temas de acordo com as mensagens bíblicas que eu separei aqui, tá? A paz, Shaira. A paz. Eu tô vendo que não tem muita gente ainda, mas eu já coloquei aí em cima a descrição, né? E eu já coloquei a descrição para que vocês acompanhem. Então, eu vou começar com 1 Coríntios 16, que diz assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Aqui, Paulo, ele está advertindo a igreja para que a igreja seja firmada nos ensinamentos do Senhor. Ele está falando para que a igreja ela não venha seguir por ventos de doutrinas, como diz em outra passagem, mas que ela fique firme na palavra, a qual foi instituída pelo próprio Jesus, né? Pelos evangelhos. Depois eu coloquei Mateus, o próprio Jesus falando. Mateus 24, eu vou ler do 4, 5, depois 23 e 24. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. 23 agora. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui, está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até os mesmos os eleitos. Eu vou ler as outras passagens para depois eu fazer a explicação, tá? Fazer a palavra expositiva. Depois eu coloquei em Gálatas 1, 8 e 9. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito ou anátema. Conforme vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Depois, em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adultos, quanto ao entendimento. Pois aqui, eu coloquei Mateus 16, o Senhor também falando. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo em suas obras. E por último, Filipenses 1:29. Porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Amém? Amados, eu vou começar com o primeiro tópico. Qual é a verdadeira espiritualidade? A paz, Miriam, a paz, pessoal. Eu tô vendo que tem bastante gente assistindo, então a paz para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Então, o primeiro tópico, a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é aquela, a paz, Andréa. A verdadeira espiritualidade não é aquela que eu demonstro para as pessoas. Hoje as pessoas sentem mais necessidade de mostrar que são espirituais do que realmente viver o evangelho na sua essência e obter o conhecimento. A verdadeira espiritualidade, amados, é quando eu procuro entender e compreender a palavra de Deus e as escrituras, e dentro daquilo que eu absorvo, a paz, Dan, tudo bem? E dentro daquilo que eu absorvo na palavra, eu tenho aquela palavra como meu respirar, coloco em meu espírito, e ainda que seja difícil muitas das vezes servir aquilo que eu aprendi com Cristo, eu luto e procuro ter uma transformação de vida em meu caráter. Espiritualidade não é o que eu mostro para as pessoas que eu sou. Espiritualidade é a minha relação com Cristo, e a minha relação com Cristo, consequentemente, fluirá o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica. Ela conduz vários gomos, porém é o único fruto. Porém tem a paz, o amor, a longanimidade, a paciência. Ou seja, a verdadeira pessoa espiritual, ela tem uma mudança de caráter. Então, a gente pode até ver uma pessoa que profetiza, que roda, que pula, que fala em variedades de língua, mas se o fruto dessa pessoa não for aparente, ela não é espiritual. Ela é uma pessoa emotiva, ela é uma pessoa que se deixa fluir no mover do Espírito. Há uma diferença em ser espiritual, e há uma diferença a qual eu sou uma pessoa movida pela emoção, a emoção do a emoção de sentir a presença de Deus, da alegria do Espírito Santo, e às vezes essa alegria, as pessoas mistificam ela e colocam pela espiritualidade, que não é. O falar em línguas é uma edificação para si mesmo. A própria Bíblia fala, se não tem intérprete, então fala-se para você e Deus, para que seja a sua edificação. O rodopiar, o pular, o tremer, o cair no espírito, isso não vai fazer mudanças em seu caráter, é um mover da sua carne, não é espiritual, não é espiritual. Agora, aquilo que é do espírito, faz com que eu ame mais o próximo, ele faz com que eu tenha palavras de sabedoria para aconselhar uma pessoa, é notório nas circunstâncias das nossas vidas que nós teremos uma atitude diferente. Um exemplo, aquela pessoa que xingava no trânsito e brigava com todo mundo, já vai ter mais uma certa paciência, não vai brigar no trânsito. Ou seja,
Paz, Berenice, saudade. Nas circunstâncias da vida que vai mexer com o meu ego, que vai mexer com o velho homem, que eu vou demonstrar se eu fui transformada pelo caráter. Se antes em uma determinada situação eu explodia em raiva e fazia com que algo que não é agradável aos olhos do Senhor, a partir do momento que eu tenho o fruto do Espírito, eu vou agir diferente. Sim, perdoar é uma das características do fruto do Espírito. Você longânimo, vou entender que eu posso errar como o próximo. Então, a verdadeira espiritualidade não está naquelas orações bonitas feita nas igrejas, não está no falar em línguas, não está nem no pregar bem. Eu posso muito bem fazer uma pregação maravilhosa, mas não viver aquela palavra. Então, a espiritualidade está na nossa luta diária, é a nossa carne e o espírito querendo nos levar às coisas de Deus e a carne as coisas aqui da terra, o velho homem, amém? Mas o que eu quero frisar aqui para levar para o outro tema? Quando eu sou uma pessoa espiritual, eu conheço as coisas de Deus, eu passo a conhecer a palavra, a sua essência, eu passo a amar a palavra e a sua verdade, a verdade de Cristo, não a minha. Então eu vou estar fundamentada na rocha, eu vou estar firmada na rocha, na palavra que é o alicerce. Então eu não vou me deixar ir por heresias. Quando o próprio apóstolo Paulo diz, não vai por ventos de doutrinas, ele está falando de heresias e dos falsos profetas. Então vamos lá, o que é uma heresia? A heresia é tudo aquilo que fala contra a palavra de Deus, ou até mesmo tenta camuflar a palavra de Deus. Hoje nós vemos as pessoas que falam da teologia da prosperidade, que se eu sou cristão, você é cristão e não tem um carro do ano, não tem um bom emprego, não está bem financeiramente, então você está com um problema. Você não está sendo uma pessoa abençoada por Deus. E quando a gente vê ali, o Senhor mesmo, ele diz, aquele que quiser vir até mim, eu coloquei aí na descrição, nega-se a si mesmo, pega a cruz e siga-me. Jesus, ele não prometeu uma boa vida, Jesus, ele não prometeu riqueza, Jesus, ele falou, o caminho vai ser difícil, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, aquela teologia de que o que você determinar vai acontecer, como se a gente tivesse o mesmo poder que o próprio Deus, haja luz, a trevas, a água, a terra. Não, nós não temos esse poder de ordenar as coisas. Aquela teologia de que você vai trazer a quarta dimensão, tem até o livro, né, a quarta dimensão, você vai trazer à existência as coisas que não existem. Não, amados, nós somos sujeitos à vontade de Deus. O próprio Senhor, ele nos ensinou, seja feita aqui na terra, assim como é no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, todo momento nós devemos buscar o quê? A vontade de Deus. Não somos nós que vamos determinar uma mudança para a nossa vida. Não somos nós, porque a própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. A paz, Ângela. O coração do homem é enganoso. Então, quando eu tenho meu coração enganado com as coisas da terra, eu não vou pedir coisas espirituais. Eu vou pedir aquilo somente que possa satisfazer o meu ego. Eu vou pedir aquilo que vai me fazer com que eu só venha desejar morar aqui na terra.
E ser cristão nada mais é que desejar as coisas do céu. Nós estamos aqui de passagem, nós não vamos ficar aqui. Nós estamos aqui somente por um tempo. O que o nosso coração deve desejar é as coisas do alto, é a glória de Deus, é as coisas que vêm do Senhor. Então, tudo que for pregado, amado, que não foi esse evangelho que o Senhor fala, nega-se a tua cruz, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me, é anátema. O próprio apóstolo Paulo falou, pode vir, seja eu ou se for um anjo, vier do céu e falar um evangelho que seja contrário ao que eu tenho vos anunciado, é maldito, então seja anátema. Então, como saber que é heresia o que um falso profeta está falando para mim? A paz, Bel, a paz, Ricardo, a paz, Ângela. Um falso profeta, ele não vai falar para você ter uma transformação de vida. Ele não vai falar para você que você tem que fugir do adultério. Ele não vai falar para você que você tem que perdoar. Ele não vai falar para você amar a Jesus independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça e a vide não produza o seu fruto, que você deve amar. Ele vai falar para você que o evangelho é renúncia, que a porta do... Ele não vai falar para você que a porta é estreita. Não, o falso profeta, ele não vai falar essas coisas porque estas coisas são difíceis de ouvir. O próprio Jesus, quando ele estava ali no Sermão da Montanha, havia 500 pessoas ouvindo e aquelas pessoas seguiram a Jesus por conta da multiplicação dos pães e dos peixes, por causa do alimento que era dado a eles. Não pelo pão da vida, mas pelo pão terreno. E muitos seguiam Jesus porque achavam que Jesus seria um rei mais revolucionário para tirar eles do governo romano. E não que a visão que Jesus tinha era uma visão do céu. Então eles seguiam Jesus para seu benefício próprio. Eles seguiam Jesus por conta dos milagres, por conta dos sinais. Eles não seguiam Jesus pela transformação. Porém, o nosso Deus, ele sabendo do coração humano, sabendo da essência humana, ele primeiro multiplicou os pães, ele trouxe ali os milagres, e ali, quando já tinha bastantes pessoas, ele começou a falar no Sermão da Montanha. Ele começou a falar, se a tua mão te faz pecar, arranque-a. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. E ali ele começou a pregar contra o pecado, que é o que distancia o homem de Deus. Porém, as pessoas começaram a falar, é duro de ouvir essas palavras. As pessoas não gostaram de ouvir essas palavras e foram saindo. Amados, a igreja hoje que prega o verdadeiro evangelho, ela não tem muitos membros. A igreja hoje que prega o evangelho, ela não é uma igreja que as pessoas desejam estar. A paz, Leonarda. Seja bem-vinda. A verdadeira igreja que prega o evangelho da transformação, da renúncia, não é uma igreja que as pessoas querem ouvir a Deus. Agora, se essa igreja tiver profecia, adivinhação, se essa igreja falar que se você der um valor, você vai receber a medida recalcada, sacudida, transbordante. Se a pregação desses profetas que hoje nós vemos e que enche as igrejas são, que você vai ter uma vida transformada, que se você hoje é empregado, amanhã você será patrão, e assim com testemunhos de milagres e de sinais, que você vai conseguir tudo que é voltado para o seu ego. São falsas profecias.
São falsas profecias. A gente vê que Simão ali em Atos ele fazia sinais e não era de Deus. A gente vê também aquela adivinha atrás de Paulo, adivinhando, falando que Paulo era do homem de Deus, porém Paulo ali virou para ela e repreendeu o inimigo. Ou seja, as pessoas correm hoje muito atrás de sinais. As pessoas correm hoje muito atrás de prodígios, de milagres, e correm um risco de serem enganadas, porque o próprio Satanás fez milagres e sinais. Os profetas de Baal também fizeram milagres. O próprio Moisés, quando apresentou ali os milagres diante de Faraó, os feiticeiros de Faraó também fizeram. Tem até na hora que ele jogou o cajado, que virou cobra, a mesma coisa fez o feiticeiro, porém a cobra que era do cajado de Moisés comeu a cobra que era dos feiticeiros. Então, o fato de andar atrás de profecia, atrás de revelação, atrás de homens que descobrem até o RG, são coisas que não vai acrescentar nada em sua vida, na minha vida. São coisas que vai ser ali para benefício próprio, porém não vai ter mudança e transformação de caráter. O falso profeta, ele não está preocupado com a sua salvação. O falso profeta, ele não está preocupado com a tua vida. O falso profeta, ele não está preocupado que você tenha uma transformação e que naquele dia você seja chamado: vinde benditos de meu Pai. O falso profeta, ele está preocupado em obter a lã da ovelha. São ladrões, são lobos que querem roubar a lã da ovelha, querem andar robustos, querem andar de avião, querem andar em hotéis, querem andar de um lado para o outro para que o seu nome seja exaltado e não o nome do Senhor. O falso profeta, ele é um egocêntrico. Um falso profeta, ele quer a glória para ele mesmo. Um falso profeta vai falar tudo o que você quer ouvir e o que é bom e agradável aos seus ouvidos. Porém, essas palavras não irão te direcionar à verdade, não irão te levar a uma transformação, não irá gerar em você um caráter de Cristo, não fará com que você faça as obras maiores que o Senhor fez. As obras de amor. O que Jesus falou: um novo mandamento vos dou: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai respeitá-lo, vai obedecê-lo, vai desejar sua vida a ele, e amando o próximo como a ti mesmo, você não vai fazer o mal ao próximo, você vai perdoar, vai ser paciente, vai ser longânimo, vai ser caridoso. Então esses dois mandamentos, eles abrangem uma ligação nossa com Deus em santidade, e a santidade, o Espírito que recebemos, reflete em nossa horizontal, ou seja, da horizontal à vertical com o nosso amado irmão. Nós não faremos mais aquilo que nós não desejamos que façam conosco. Porém, nós falaremos a verdade. Porém, nós falaremos aquilo que vem do trono. O verdadeiro profeta às vezes anda sozinho ou com poucas pessoas. O verdadeiro profeta, ele é mal visto. O verdadeiro profeta, as pessoas não gostam de andar perto dele porque ele reflete os pecados, assim como a Bíblia reflete os nossos pecados. Quando nós conhecemos a Escritura, nós vemos como necessitamos todos os dias examiná-la, como necessitamos todos os dias conhecê-la. Ontem eu estava conversando com uma jovem no inbox, que ela me perguntou: pastora, qual que é o pecado da lascívia?
Falei, o pecado da lascívia é toda vez que uma pessoa seduz a outra com a intenção de que seja desejada sexualmente. Ela, como assim? Eu falei assim, a mulher, ela sabe ser sensual, a passar a mão no cabelo, um olhar, um sorriso, uma forma de andar, uma forma de conversar, para que o outro, de alguma forma, o deseje. A mesma coisa o homem, querer seduzir uma mulher, provocando ali um desejo sexual. Isso é a lascívia. Ela virou para mim e falou, pastora, eu não sabia. E por que nas igrejas não prega o que é lascívia? As igrejas hoje, não digo em geral, porque ainda tem os lugares que pregam a verdade, mas os falsos profetas não vão falar o que é lascívia, os falsos profetas não vão falar o que é soberba, os falsos profetas não irão perder o tempo precioso deles falando sobre o adultério e transformação de vida, porque o tempo que eles têm para pregar é que se você plantar, você vai colher 100 vezes mais, e a intenção dele é que venha com seus pecados, basta você comprar um terreno no céu. Se você trazer e exercer os seus sacrifícios, com os seus sacrifícios você herderá o céu. Porém, o nosso sacrifício é em vão, porque por mais que a gente tente pagar o que ele nos fez, nós nunca iremos pagar. Foi um preço alto, foi um preço de cruz, foi um preço ali de sangue. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que o Espírito Santo viesse nos ensinar e a andar em teus princípios, em a tua vontade. Não é fronha santa, não é sal, não é água, não é nada disso que vai me ligar com Deus. O que eu preciso para ser ligada com Deus é uma Bíblia. De preferência que você comece a ler primeiro o Evangelho, porque se nós somos cristãos, precisamos entender quem é Cristo. Ler os Evangelhos, ler as cartas e depois ali o Velho Testamento, conhecer a tua palavra e a tua essência, orar pedindo para que o Espírito Santo de Deus seja abundante em nossa vida e que a misericórdia do Senhor nos leve à tua verdade, ao teu amor, para que nós venhamos fugir do pecado e de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Há também algumas teorias que falam da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, se eu sou salvo, eu posso sair aí fazendo a Deus dará, pecando, me prostituindo, roubando, usando droga, falando palavrão, desejando a mulher do próximo, o homem do próximo. Não, não. Eu recebo a salvação, mas eu tenho que exercitar essa salvação com a transformação pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que me convence da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito Santo me direcionará a Deus, a tua verdade, ao teu amor, e assim eu serei um verdadeiro cristão, uma pessoa espiritual, mas que não tem necessidade de ser como os hipócritas vistos. Porém, o melhor que eu tenho de mim é quando eu estou no meu quarto e fecho a porta e falo em secreto com ele. O melhor de mim em Deus é onde eu estou, onde ninguém está, e onde não sou vista por homens, mas eu sou vista somente por Deus. É quando eu recebo aquele troco errado e eu pego aquele dinheiro e eu sei que eu não devo levar para casa, eu tenho que devolver. É quando eu recebo uma proposta indecente, não tem ninguém vendo e eu recuso essa proposta indecente. É quando eu vejo que se eu falar uma mentira vai beneficiar algo para mim e eu não falo essa mentira. É quando eu vejo um dinheiro fácil,
mas eu não aceito esse dinheiro fácil. É quando eu tenho a oportunidade de ser infiel com meu cônjuge e não tem ninguém vendo, mas eu não vou ser infiel, porque primeiro eu tenho que ser fiel para com meu Deus, para depois ser fiel com meu esposo. Isso é ser cristão. Entre outros que nós todos os dias lutamos, não somos ainda perfeitos, nós caminhamos a estatura de varão perfeito todos os dias, olhando e examinando as Escrituras e pedindo para que o Espírito Santo de Deus use da sua misericórdia, porque nós somos maus, porque nosso coração humano só tende a desejar as coisas dessa terra. Quando nós entendemos a verdadeira espiritualidade, nós não nos deixamos persuadir por heresias e por falsos profetas. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos iriam apostatar da fé. Apostasia é esfriamento. Hoje nós vemos pessoas que vão para a igreja e acham que ser cristão é apenas rodopiar, é apenas falar em línguas, pular e desejar um carro e receber a casa, mas não conhece os princípios. São cristãos que não conhecem o próprio Cristo. São cristãos que não conhecem o Evangelho, não oram, não buscam, não pedem perdão pelos seus pecados, porque às vezes nem sabe até o que é o pecado, não sabe o que é o fruto do Espírito. Não sabe que o fundamento do Senhor é crer, ser batizado e ter uma vida constante de transformação. Ser batizado pelo Espírito Santo não é falar em línguas. Ser batizado pelo Espírito